que seu examinador te faz uma pergunta e aí você começa a falar. E aí, de repente, você vê que você falou uma palavra muito básica, tá? E aí você quer trocar aquela palavra básica por uma palavra mais avançada. A ideia é boa, né? Mas como já diz aquele ditado, de boas intenções o inferno tá cheio. Não é simplesmente você voltar e trocar a palavra. Isso não vai te ajudar no teste do IELTS. Eu vou te ajudar a resolver isso, tá? Vou te ensinar uma técnica aqui para você não cometer esse tipo de mancada no seu teste do IELTS. Nessa live aqui, eu vou te ensinar a evitar uma das piores mancadas que você pode cometer no teste do speaking lá no seu teste do IELTS. Bem-vindo a mais uma live aqui da Blime English. Se você não me conhece, eu sou o Simon e o que eu faço aqui é te ajudar a passar no teste do IELTS, a conseguir a nota que você quer, mesmo que seu nível de inglês ainda não seja avançado. Hoje, essa aqui já é a nossa terceira live de hoje. De manhã eu fiz o Café com IELTS, né, que é o momento ali que eu posso responder as perguntas de vocês sobre o teste do IELTS. Depois, na parte da tarde, eu fiz uma outra live ali sobre como você conseguir pronunciar qualquer palavra difícil que surgir durante a sua preparação. E nessa live aqui da noite, eu vou falar com você sobre como você evita uma das piores mancadas que você pode cometer no seu teste do IELTS. Essa mancada, só para você ter uma noção, ela é muito comum. E se você já está acostumado a assistir as lives que eu faço de simulados de speaking, você vê isso toda hora. Praticamente todo dia isso acontece lá. O que é essa mancada? Quando ela acontece, você perde muitos pontos no seu teste de speaking do IELTS, tá? O que é essa mancada? Sabe quando a pessoa quer trocar a palavra que ela falou por uma palavra mais avançada? Pois é, existe jeito para fazer isso. Porque a mancada é o seguinte: você tá lá no seu teste de speaking, seu examinador te faz uma pergunta e aí você começa a falar. E aí, de repente, você vê que você falou uma palavra muito básica, tá? E aí você quer trocar aquela palavra básica por uma palavra mais avançada. A ideia é boa, né? Mas como já diz aquele ditado, de boas intenções o inferno tá cheio, né? Assim? Então, a gente tem que ter muito cuidado para fazer isso. Não é simplesmente você voltar e trocar a palavra. Isso não vai te ajudar no teste do IELTS. Essa é a mancada e eu vou te ajudar a resolver isso, tá? Vou te ensinar uma técnica aqui para você não cometer esse tipo de mancada no seu teste do IELTS. Seu examinador tá lá, aí você quer falar, por exemplo, que o telefone celular é bom. Aí você pega e fala assim: "This mobile phone is good". E aí você fala assim: "Nossa, good não é uma palavra boa para utilizar aqui, essa palavra good". O Simon fala todo dia que good is not a good word for the IELTS test, né? O Simon fala todo dia que good não é uma boa palavra para o teste. Eu tenho que usar uma outra palavra. Tem que dizer, por exemplo, que o celular é outstanding, que é muito bom, né? É incrível. E aí o que a pessoa faz? A mancada é essa, presta atenção. A pessoa vai lá e fala assim: "This mobile phone ou this cell phone is very good, is outstanding". A pessoa já volta e troca a palavra. O que vocês acham? Você acha que isso aí é bom? Você acha que isso aí é ruim? Já te falo, isso não é bom para o seu teste do IELTS, tá? Isso vai te atrapalhar lá no seu teste. E aí, eu vou te ensinar uma técnica aqui hoje para você contornar essa situação e conseguir atingir uma boa nota no teste do IELTS, mesmo que seu nível de inglês foi demais, né? Mesmo que seu nível de inglês ainda não esteja no avançado. Mas antes eu quero saber aqui, você já deu essa mancada? Conversando com as pessoas ou praticando para o teste do IELTS, ou talvez você até já tenha feito o seu teste do IELTS. Me fala aqui se você já deu essa mancada de trocar uma palavra por uma mais avançada assim que você falou a palavra. Me fala aqui, você já fez essa mancada? Você que já participou nas lives de simulado aí, me conta se você já fez essa mancada. Você acabou de falar uma coisa, você volta e troca por uma palavra mais avançada. A Gabi ali, ó. Eu super aflita com a prova. Estou super aflita. Gabi, você vai fazer sua prova quando? Se você tá aflita, provavelmente é porque você já marcou sua prova aí. Eu tenho uma data já marcada, né? Me conta aí. E eu aqui estou para te dizer que não tema, pois para tudo tem jeito, tá? Vamos lá. Essa mancada, né, que eu vou falar aqui com vocês de hoje, é o seguinte. Antes de te dizer a técnica que você vai utilizar para acabar com essa mancada, para você não cometer esse erro no seu teste do IELTS, Gabi vai fazer em novembro. Pois é, então cola aqui, que isso aqui você vai usar lá no dia da sua prova, tá? Antes de te falar a técnica que a gente vai usar nessa para evitar essa mancada, né? Eu fiz aqui uma lista de coisas para eu poder te passar, que vai ser importante para você entender essa técnica, tá? Presta atenção. A primeira coisa é que as pessoas costumam confundir, tá? Elas confundem duas coisas.
2 pares de coisas que as pessoas confundem. A primeira coisa que as pessoas confundem aqui é vocabulário avançado com comando avançado do vocabulário. O que que é isso? Vocabulário avançado é simplesmente você soltar palavras avançadas para o seu examinador na hora do teste, tá? É você usar palavras mais avançadas. Ah, sabe, o que que é uma palavra avançada? Uma palavra avançada é uma palavra que tem contextos diferentes para ser aplicadas e elas têm sentidos diferentes. Geralmente são sentidos mais abstratos, tá? Então, palavras avançadas vai depender muito do contexto e do uso que elas têm. Mas as pessoas confundem usar a palavra avançada com ter um comando avançado do vocabulário. O que que é um comando avançado do vocabulário? É muito importante você entender isso aqui se você quer atingir uma boa nota no seu teste do IELTS, tá? Independentemente do seu nível. Isso aqui é importante você saber. Ter um comando avançado do seu vocabulário significa que você é capaz de, com o vocabulário que você tem, com o vocabulário que você já tem, mesmo que ele seja um vocabulário simples, um vocabulário normal, você é capaz de usar ele de uma forma avançada. Você é capaz de articular muito bem as suas palavras de uma forma mais complexa. Faz sentido para você até aqui? Tá conseguindo acompanhar o que eu estou dizendo aqui? A diferença entre vocabulário avançado e comando avançado do vocabulário, na hora que você vai para o teste do IELTS, o seu examinador até está esperando que você use palavras avançadas. Ele espera isso mesmo, isso é muito bom. Só que ele também está observando se, ao invés de só soltar a palavra avançada em cima dele, você também tem um comando mais avançado do seu vocabulário. Você saber formar estruturas mais avançadas, você saber formar estruturas mais complexas, você saber formar frases mais complexas. Seu examinador está esperando isso de você, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que separar é isso. Vocabulário avançado é uma coisa, comando avançado do vocabulário é outra. E eu, Simon, eu te recomendo, eu te oriento que durante a sua preparação para o teste do IELTS, se você quer atingir as notas mais altas, né? Talvez você nem queira assim, atingir as notas mais altas, talvez você precise de notas menores. Mas se você quer atingir elas com mais eficiência ou talvez mais rapidez, eu te oriento que você foque a sua preparação com vocabulário em adquirir um comando avançado do seu vocabulário e não somente ficar decorando lista de palavras avançadas, tá? Isso vai surtir um efeito muito melhor para você lá na sua nota do teste do IELTS, beleza? Outra coisa que as pessoas confundem muito aqui, e aqui que a gente vem errando, é o seguinte: as pessoas confundem voltar para corrigir algo que você falou errado e voltar para trocar a palavra. Aqui que é a mancada, né? Por que isso é uma confusão que as pessoas fazem que atrapalha elas? É quando você acabou de dizer uma coisa que você percebeu que foi errado, nossa, falei errado. Se você sabe que é errado, é bom que você volte e corrija, tá? Por exemplo, você acabou lá de falar um erro bem simples, um erro simplíssimo. Por exemplo, he are, né? O correto seria he is, né? E aí você foi lá e soltou um he are. Bem simples, bem básico esse erro. Aí você tá lá falando he are, você percebeu que você errou. Aqui, voltar para trocar a palavra é ok. Na verdade, isso é mais que ok. Isso aqui te ajuda, tá? Tem gente que acha que não. Tem gente que acha que se errou no teste do IELTS lá no speaking, não pode voltar e consertar, não. É melhor seguir, que acha que o examinador vai tirar ponto. E aí eu te pergunto, você quer que o examinador olhe para você e fale assim, nossa, ele errou uma palavra ali, mas ele sabia como consertar, ele voltou e consertou. Ou que o examinador olhe para você e fale assim, ih, olha lá, errou que é a palavra lá. Ele não tá nem sabendo o que que é aquela palavra. Entende? O que que você prefere? Escreva aí para mim. Você prefere perder um pouco de ponto, porque o seu examinador viu que você errou a palavra e voltou para trocar porque você sabe consertar o seu erro? Ou você prefere perder um zero, perder tudo daquela palavra ali, totalmente errada, totalmente equivocada? O que que você prefere? Eu acredito que você prefira perder só um pouquinho, porque você soube consertar o seu erro, né? Na verdade, nem sempre que você erra alguma coisa e volta para consertar, você vai perder ponto no teste do IELTS não, tá? Isso aí não existe um critério falando nada disso em nenhum lugar, tá? Não quer dizer, não é obrigatório que quando você erre uma pronúncia ou errou uma palavra, se você volta para corrigir ela, não quer dizer que você vá perder ponto por causa disso, tá? Como eu disse, é até melhor que você faça isso, porque isso demonstra para o seu examinador que você tem o conhecimento da língua ao ponto de se corrigir quando você está errado. Isso é importante, tá? Isso é bom que você faça isso aí.
Outra coisa é a tal da mancada que você faz aqui no teste do IELTS, que é, você não falou nada errado. Lembra o exemplo que eu dei lá no início? Você quer falar que the cell phone is good, the mobile phone is good. Você quer falar que o celular é bom. E aí, você falou, the cell phone is good, ou the mobile phone is good. Você não falou nada errado. Gramaticalmente, não tem nada errado ali. Só que você quer voltar para trocar por outra palavra mais avançada. Isso é diferente, tá? Você voltar para trocar por uma palavra mais avançada, sendo que você não fez nada errado, não te ajuda em nada. Coloca isso na sua cabeça. Quando você tiver naquele ímpeto de trocar a palavra que você acabou de falar, mesmo que a palavra esteja certa, não faça isso, porque não vai te ajudar. Na verdade, se você falou uma palavra que não está errada no contexto, você usou a palavra certa, mas ela é simples, e aí você volta para trocar essa palavra, estando ela certa, sem ela estar errada, na verdade isso pode até te atrapalhar, porque você vai deixar de ganhar mais pontos com o seu examinador, tá? E eu vou te explicar como que você vai fazer para corrigir isso, beleza? Ou melhor, para contornar essa situação, porque depois que você falou, tá falado, a palavra não estava errada. Então a gente tem que aprender a evitar essa mancada contornando ela, beleza? Ali, ó, Gabi falando ali, não sabia disso. Pois é, nem sempre a melhor estratégia é você tocar a palavra avançada a todo custo. É igual faixa branca de jiu-jitsu, né? Eu treino jiu-jitsu, então praticamente todo dia eu vejo isso lá. O faixa branca, ele quer ir na raça, ele quer demonstrar que sabe, né? E aí ele acaba se estrepando lá, porque é um faixa branca, né? A mesma coisa é você aqui no teste do IELTS. Não adianta você querer, na raça, mostrar para o seu examinador que você sabe tal palavra avançada ou tal palavra avançada. Para com isso, tá? Você tem que ter um comando avançado do seu vocabulário. E a técnica que eu vou te ensinar aqui hoje, de como contornar essa mancada, envolve isso, envolve um comando mais avançado do vocabulário. Eu vou te ensinar a fazer isso, beleza? Antes de eu prosseguir aqui, quero te dizer uma coisa, já entrou bastante gente aqui na live. Se você está assistindo aqui e está na preparação para o teste do IELTS, eu quero te pedir uma coisa. Será que você pode fazer para mim? Tá vendo esse aviãozinho aqui embaixo? Parece um aviãozinho, né? Pega aqui e envia para uma ou duas. Quantas pessoas você sabe que vai fazer o teste do IELTS também? Não fica com conhecimento só para você, não. Pega ali, compartilha ali com quem você sabe que vai fazer o teste do IELTS também, para essa pessoa poder vir e aprender a como evitar essa mancada lá no teste do IELTS para conseguir a nota que ela quer, tá? Deixa eu ver ali assim. Gabi Pugliali, será que eu tô falando seu nome certo? Estava estudando hoje sinônimos mais rebuscados para essa parte do speaking. Pois é, cuidado com isso aí. Eu vou fazer uma série de lives daqui para frente, todo dia eu tô fazendo, e em algumas delas eu vou abordar isso de vocabulário, tá? Então fica de olho aqui nas lives que eu vou fazer daqui adiante, tá? Muito bem. Tatiele Moraes, tem simuladores da prova? Existem vários sites aí de simulados para você testar o simulado da prova, tá? Isso aí você pode pesquisar na internet, tem vários lá para você conseguir. Tem até uns simulados oficiais aí, beleza? Vamos voltar para cá. Primeira coisa, por que isso aqui que eu tô falando dessa mancada, né? Por que você deve evitar essa mancada? É o seguinte, se você não falou nada, põe uma coisa na sua cabeça. Põe uma coisa na sua cabeça. Se você não falou nada errado, não tem motivo para você trocar. Se você não disse nada errado no seu teste, não tem motivo nenhum para você voltar e trocar aquela palavra. Não faça isso. O examinador, ele não é bobo, nem burro. O seu examinador, ele é treinado para avaliar. Você acha que ele não sabe reconhecer quando o candidato está voltando para trocar uma palavra só para adicionar uma palavra avançada? É claro que ele sabe. Não caia nessa inocência de achar que seu examinador não vai perceber o que você está fazendo. Ele vai perceber o que você está fazendo, tá? Então, se você não falou uma palavra errada, mas você só quer trocar por uma mais avançada, não cai nessa bobeira. Não é assim que você vai corrigir essa mancada. Seu examinador vai perceber isso. E se ele perceber que você está fazendo isso, ele não vai te dar uma pontuação mais alta naquele momento ali, só porque você usou aquela palavra. É como se você tivesse. Como é que eu falo? Você não vai causar o mesmo efeito no seu examinador. É como se você tivesse queimado aquela palavra avançada que você está usando. Entende? É como se você tivesse queimado ela ali, porque você simplesmente foi lá e trocou pela outra, que não estava errada. Ela só era mais simples, tá? Então, vou te ensinar a contornar essa mancada aí que você dá no seu teste do IELTS. O que é a solução? Preste atenção, guarde esse nome aqui que eu vou te dar na sua cabeça.
A solução é o que eu chamo de repetição pertinente. Você sabe o que é repetição pertinente? Pois é, você vai aprender agora. Só beber essa água aqui. A repetição pertinente é uma técnica que eu uso para que você use a palavra avançada que você queria no momento certo, sem ter que voltar e trocar a outra palavra que você falou, porque a outra palavra que você falou não estava errada. Ela só era uma palavra mais simples. Então, a repetição pertinente, ela vai te permitir aplicar a palavra avançada e ainda garantir os pontos que você ganharia por ter usado uma palavra avançada, tá? Ela vai causar o efeito no examinador. Você não vai dar essa mancada aqui, tá? É isso que eu vou te ensinar a fazer aqui. Seguinte, por que a repetição pertinente, ela gera esse resultado que eu tô te falando? Por que a repetição pertinente, ela evita essa mancada, ela contorna essa mancada? Porque ela faz uma coisa com o seu discurso, né? Seu discurso é a sua fala lá durante o teste do IELTS. O que a repetição pertinente faz? Ela vai aumentar a coerência do seu discurso, tá? Eu não sei se você sabe, mas no teste do IELTS, no teste do speaking, né, do IELTS, tem 4 critérios que o seu examinador está analisando ali durante o tempo todo que você fala, tá? E um desses critérios é a coerência, tá? Fluency and coherence. Ele está olhando se você está coerente com as ideias que você está falando. Então, quando você aplica essa técnica aqui que eu vou te ensinar agora, que é a da repetição pertinente, você aumenta a coerência do seu discurso. E é por isso que essa técnica corrige essa mancada aí que você poderia dar, tá? O critério de... E olha pra você ver o tanto que isso é importante, né? São 4 critérios. Significa que 25% da sua prova do teste do speaking, né, lá no IELTS, no teste do speaking, 25% da sua prova é esse critério de coerência. Entende? Então, quando você aplica essa técnica aqui da repetição pertinente, você vai, na verdade, fortalecer a coerência do seu discurso, daquilo que você está falando, e aí sim, o seu examinador vai ver que faz sentido você ter usado a palavra avançada naquela forma que eu vou te ensinar a usar agora, tá? Qual que é o melhor momento para você aplicar a RP? O que é RP? Repetição pertinente, tá? Vamos falar assim, RP para a gente ficar tranquilo. Tem 2 momentos, basicamente. Se você tá anotando aí, eu sei que tem gente que assiste a live aqui fazendo os resumos, né? Se você tá anotando aí, anota aí que tem 2 momentos para você usar a RP, a repetição pertinente. O primeiro momento é quando você, exatamente isso que a gente falou, é quando você acabou de errar e você percebeu, é quando você falou uma palavra que não está errada, mas você quer trocar ela. Esse é o primeiro momento. Igual lá, o exemplo do celular. This mobile phone is good. Eu falei, nossa, good é uma palavra muito simples. Eu quero trocar por outstanding, né? Isso é o seu pensamento, tá? Isso aqui que eu falei agora é o seu pensamento. Enquanto você fala, você já tá pensando, não é assim? Me fala se você não faz isso aí. Enquanto você tá falando, sua cabeça lá durante o teste tá a milhão, raciocinando o que você vai falar. Então, o primeiro momento para você aplicar a repetição pertinente é quando você acabou de falar uma palavra que não está errada, mas você quer trocar ela por outra mais avançada. E eu vou te falar como fazer isso. O segundo momento que você pode aplicar a RP, que você pode aplicar a repetição pertinente, é quando você continuou falando e lembrou de uma palavra mais avançada para aquilo que você falou lá atrás, só que já está lá atrás, tá? E aí não dá nem para você voltar e trocar a palavra na hora. Então são esses 2 momentos, ó, o momento que você acabou de falar a palavra que não está errada, mas você quer trocar, e o momento que você lembrou de uma palavra avançada para usar naquilo que você falou lá atrás, tá? Esses são os 2 momentos que você vai aplicar essa técnica aqui da repetição pertinente. E qual que é o erro mais comum que as pessoas fazem ao tentar corrigir isso? O erro mais comum é a mancada. Eles tentam na hora mesmo já falar. E às vezes isso fica tão ruim. Ruim é a falta de uma palavra melhor, né? Às vezes isso fica tão vergonhoso que quando é o segundo caso, a pessoa lembrou de uma palavra avançada para uma coisa que ela falou lá atrás, ela simplesmente solta a palavra ali no meio da frase. E aí ela já fica embolada, fica meio sem sentido, fica meio sem coerência. E aí o seu critério de coerência lá na prova vai lá embaixo, tá? Faz sentido para você o que eu tô falando até aqui? Estão conseguindo pegar a ideia de como que você vai reconhecer essa mancada, reconhecer o momento que você vai aplicar essa técnica aqui da repetição pertinente? Até aqui vocês estão comigo? Muito bem. Como que você vai aplicar essa técnica? Anota aí que eu vou te falar aqui, ó. Seguinte, para você poder aplicar essa técnica da repetição pertinente, o que você vai fazer é,
Primeira coisa, acabou de falar uma palavra que não está errada. Você não vai parar de falar. Continua falando. Não pausa e tenta trocar. Não faz isso. Primeira coisa, falou, tá falado. Não é assim o ditado? Falou, tá falado. Falou a palavra, continua falando. E aí, o que você vai fazer? Você vai continuar falando e mais pra frente, você vai repetir a mesma ideia com a palavra que você quer. Com a palavra que você quer. Pegou a ideia aqui? Você acabou de falar lá, por exemplo, this mobile phone is good. Não volta e troca. Continue falando e aí mais pra frente você vai pegar e trocar a palavra. É importante você fazer isso, porque o que acontece? Não precisa ser uma coisa que você faça imediatamente, tá? Não tem que repetir a mesma frase na mesma hora. E presta atenção no que eu tô falando. Eu falei repetir a ideia, não a frase, tá? Então vamos lá no exemplo. Ó. Falei, this mobile phone is good. And I really like this because this is an outstanding device. Viu o que eu fiz? Me fala aqui se não parece muito mais coerente. Me fala se não parece muito mais coerente isso aqui. Yuri, acabei de dar o exemplo aqui. Eu sei que você digitou Simon aí, mas saiu Salmonella, tá? Fica tranquilo. Isso aí acontece bastante, tá? Olha o exemplo. Vou repetir de novo para você. This mobile phone is good. And I really like it because this is an outstanding device. Conseguiram perceber o que eu fiz aqui? Não fica muito mais coerente quando você aplica a técnica da repetição pertinente? Não fica mais coerente? Fala aí pra mim se vocês já conseguiram enxergar essa ideia aqui. Aí eu vou entrar em alguns detalhes com você disso aqui. Ó, eu vou dar para vocês alguns outros exemplos, tá? Eu até criei aqui um exemplo um pouco mais elaborado, ao invés de usar esse aqui do celular, para que você possa perceber, tá? Vamos supor que eu escrevi uma frase aqui, para você poder falar, mais elaborada, tá? Vamos supor que você vai lá e aí você quer falar assim, ó, Gabi Pugliali, na hora a cabeça buga. Pois é, por isso que técnica é uma coisa que... Meme da Nazaré. Por isso que técnica é uma coisa que é objetiva, não depende do seu dom com o idioma, tá? Não depende da sua habilidade com a língua. Técnica é o objetivo. O que significa? Que técnica é treino. Treino. E aí, vou fazer um parênteses aqui para você. Presta atenção. Você que está aí se preparando para o teste do IELTS, você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. O que é treino? Né? Eu falo com vocês têm que treinar a técnica, vocês têm que treinar a técnica para o speaking, a técnica para o writing, para o listening, para o reading. O que é treino? Presta atenção nisso aqui. Treino é repetição com intenção. Treino não é você só chegar lá e fazer. Ah, todo dia eu vou para academia e treino. Todo dia eu chego lá e faço. Isso não é treino. Treino é repetição com intenção. Você tem que estar presente para aquilo ali que você está fazendo, tá? Para que lá na hora do seu teste, aquilo saia de maneira natural. O treino não é fácil também. O treino não é fácil. Na verdade, o treino, muitas vezes, ele é muito mais difícil que a hora da prova. Para que na hora da prova saia fácil. Então, coloque isso na sua cabeça. Vai ser fácil você aplicar essa técnica aqui de primeira? Claro que não. Claro que não. Por isso que isso é um treino. Você tem que treinar. O que é o treino? Repetição com intenção. Guarde isso na sua cabeça. Isso aqui vai te ajudar a alcançar a nota que você quer no teste do IELTS muito mais rápido ou com muito mais eficiência, independentemente do seu nível, tá? Então você vai treinar essa técnica aqui que eu tô te falando, repetição com intenção. Você acabou de falar uma coisa, você não vai trocar. Você vai continuar falando. E ali um pouco para frente, você vai repetir a mesma ideia, não a mesma frase. Você vai repetir a mesma ideia usando a palavra avançada que você queria, tá? Vou te dar um outro exemplo aqui para você. Presta atenção. O exemplo que eu coloquei aqui é o seguinte, você quer falar essa frase aqui, ó, presta atenção. The transport system in my city is good now, but it wasn't in the past. Conseguiram pegar? Vocês conseguiram entender? O que eu tô falando aqui? O sistema de transporte da minha cidade é bom agora, mas ele não era no passado, tá? Deixa eu ver, tem uma pergunta ali. Ó, e se vocês querem fazer perguntas, podem fazer, que eu vou, no final, separar um tempo para perguntas, tá? Lidiane, gostaria de saber o valor do curso. Ó, as informações do IMC, né, o IELTS Masterclass, eu vou passar mais para frente para vocês, tá? Durante a semana do IELTS, que ainda vai acontecer. Fica tranquilo aí, aproveitando aqui as orientações que eu tô dando.
Tatiele Moraes, você grava essas lives, tem aulas todas as noites, mas eu gostaria muito de ver. Pois é, Tatiele, o que acontece? Eu tô tentando montar aqui um backup aqui de arquivo para que eu possa depois postar essas lives para você. Mas nesse momento ela não vai ficar gravada ali no perfil do Instagram, tá? Eu tô vendo se eu consigo gravar ela aqui, que aí depois eu posto para vocês lá no YouTube ou até no Instagram, mas por enquanto não, tem que vir ao vivo mesmo, tá? Seguinte, a frase que eu ia falar era aquela lá, "The transport system in my city is good now, but it wasn't in the past", tá? A Gabi, essas perguntas do passado são péssimas. O que era diferente na época da sua mãe, pipipi, papapá. Pois é, presta atenção que esse tipo de pergunta, ele cai no seu teste, tá? Na verdade, eu até falo que você tem que esperar esse tipo de pergunta, porque ele vai vir. É chato pra caralho, mas vai vir, tá? Vai acontecer esse tipo de pergunta para você. Então, o que você tem que fazer é treinar. Você não tem outra saída não, tá? O seu examinador vai fazer e você não tem outra saída. Então vamos lá, vamos aplicar essa técnica aqui com esse exemplo aqui para você poder ver, tá? O que você vai fazer lá? A frase é: "The transport system in my city is good now, but it wasn't in the past". E aí, a palavra que a gente quer, trocar aqui é a palavra good, tá? E aí, como que eu vou fazer isso aqui? Ao invés de eu falar "The transport system in my city is good now", is satisfactory now, but tá vendo que já deu uma quebrada? Não faça isso. O que você vai fazer, a palavra que eu quero usar ali é satisfactory, né? Que é uma palavra um pouco melhor para usar nesse contexto aqui. Ao invés de dar essa mancada, o que eu vou fazer? Eu vou terminar a frase do jeito que eu tava. "The transport system in my city is good now, but it wasn't in the past". E aí eu falo alguma coisa um pouco mais, tá? Eu falo: "We had many problems with transport before, but now it's satisfactory". Conseguiu perceber o que eu fiz? Eu peguei, fui alterando um pouquinho, continuando a falar, e aí eu voltei na ideia principal. Falei, ó, a gente teve alguns problemas com o transporte no passado, mas agora é satisfatório. E aí eu usei a palavra que eu queria. Conseguiram pegar isso aí? Me dá o feedback aí para eu saber se você conseguiu enxergar isso aí. Deixa eu ver, Lidiane, quem tem o básico pode fazer esse curso? Lidiane, na verdade, isso é toda a base do que eu ajudo vocês aqui, tá? Eu te ajudo a alcançar a nota que você quer no teste do IELTS, mesmo que seu inglês ainda não seja avançado, tá? É... Enfermeira Marim, você dá suporte para o OET teste? Não. O meu foco aqui é o teste do IELTS, tá? E eu realmente acredito que quando você foca em uma coisa, aquilo ali se torna a sua expertise, tá? Então, o que eu sei fazer aqui é te ajudar a passar no IELTS, mesmo que seu inglês não seja avançado. Isso eu sei fazer e eu tenho feito com vários alunos. Então, se você está preparando para o teste do IELTS, te aconselho a ficar aqui, tá joia? Beleza, pegaram o exemplo ali, né? E aí, quando você faz isso aqui, de continuar falando um pouco mais, e aí ali na frente você usa a palavra avançada que você queria, você não cai naquela bobeira de dar aquela mancada. Vocês perceberam que fica muito mais coerente? A palavra é essa, coerente. E o critério de coerência, ele é alcançado. Porque o seu examinador, ele tá ali te ouvindo. E aí, ao invés de você pegar e falar, "The transport system in my city is good, satisfactory now", ele já percebeu que você deu a mancada. Ele já percebeu que você só usou a palavra satisfactory porque você queria trocar por mais avançado. Ao invés de você fazer isso, quando você chega e fala lá para o examinador, "The transport system in my city is good now, but it wasn't in the past. We had many problems with transport before, but now it's satisfactory". Eu simplesmente fui lá e repeti a ideia. Eu repeti a ideia. Só que eu usei dessa vez a palavra avançada que eu queria. Isso sim te faz aumentar a sua nota no teste do IELTS. Você está formando estruturas aqui um pouco mais avançadas, um pouco mais complexas, porque você está falando uma frase e aí o que você faz? Você dá um jeito de outra forma, falar a mesma coisa. E o teste do IELTS, do speaking, coloque isso aqui na sua cabeça. O teste do speaking do IELTS, ele é todo sobre como encontrar formas diferentes de dizer a mesma coisa, tá? Quando você consegue entender isso, fica muito mais fácil para você atingir o que você quer no teste do IELTS, tá? Beleza. E aí você fala assim para mim, mas Simon, como que eu vou aplicar essa técnica aqui da RP, a repetição pertinente, se eu não sei repetir minha frase de outra forma? Não é? Uma boa pergunta que pode surgir aí para vocês? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Nesse caso aqui, quando você não sabe repetir a sua frase ainda de uma outra forma, por isso que eu falo para você focar na ideia. Quando você não vai saber, quando você não sabe ainda como repetir a sua ideia de uma outra forma, o que você vai fazer também é simples, tá? O que você vai fazer é que você vai ter que falar um pouco mais,
sobre o assunto, e aí ali na frente você vai repetir a frase igualzinho você tinha falado antes, só que você vai usar a palavra avançada. Vamos ver como é que fica naquele exemplo lá? Olha para você ver. A palavra era assim, ó. A frase que você usou primeiro, né? The transport system in my city is good now, but it wasn't in the past. E aí você continua falando, é isso que você vai fazer. Because we had a hard time managing congestion during the time people were driving back to work. Você viu que eu continuei falando do assunto? Pera aí um minutinho. Pera aí um minutinho que o negócio pirou aqui. Aqui, ó, vamos lá. Vamos voltar aqui que a gravação ali pirou. Naquele exemplo lá, vamos voltar para você ver, ó. A frase era: The transport system in my city is good now, but it wasn't in the past. Beleza? Eu quero trocar a frase, a palavra good, mas eu não sei repetir essa ideia de uma outra forma. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar essa segunda forma aqui. Qual que é essa segunda forma? Eu vou continuar falando do assunto aqui, o que eu já ia falar, e aí depois, um pouco depois na frente, eu vou repetir a mesma frase, só que usando a palavra avançada. Vamos ver como é que fica? Ia ficar lá assim, ó. The transport system in my city is good now, but it wasn't in the past. Because we had a hard time managing congestion during the time people were driving to work. That's why almost everyone today can say, the transport system in my city is satisfactory now, but it wasn't in the past. Conseguiram pegar? Óbvio que aqui eu alonguei, né? Porque é como se eu estivesse falando mesmo. Mas o que você vai fazer é o seguinte. Tá lá, ó. O sistema de transporte na minha cidade é bom agora, mas ele não era no passado. A gente teve um tempo difícil tentando arrumar ele, porque as pessoas porque tinha muito trânsito na hora que as pessoas estavam voltando para o trabalho, mas hoje praticamente qualquer pessoa pode dizer, aí eu vou e repito, que o sistema de transporte na minha cidade é satisfatório agora, mas não foi no passado. Conseguiram perceber? Eu só vou e repito a mesma frase. E como eu estava dizendo agora há pouco para vocês, treino, gente. Ah, Simon, isso é difícil de fazer. Quantas vezes você já fez isso na sua vida? Entende? Para com esse negócio de, é difícil, é difícil. Quantas vezes você já fez isso? Ah, nenhuma. Ah, pois é, então, prazer. Meu nome é treino. 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 Treino é repetição com intenção. Você tem que repetir com a intenção de fazer aquilo ali. Repetir com a intenção de fazer aquilo ali. Treino, tá? E aí, o que você pode fazer? Você pode fazer isso que eu falei, você simplesmente vai lá e fala a mesma ideia de outra forma, ou então você continua falando e ali na frente você vai lá e repete a mesma frase, trocando a palavra que você queria. É isso que você vai fazer. Aí você pergunta assim para mim, Simon, tá bom, entendi. Existe alguma exceção em que eu não possa aplicar essa técnica da repetição pertinente? Aí eu vou te falar que sim. Será que vocês conseguem imaginar qual é a exceção em que eu não vou usar essa técnica? O que vocês acham? Manda aí para mim. Se você está conseguindo pensar aí, fala assim, será que nesse caso aqui eu não devo usar? Existe um caso que não é bom você usar a RP, a técnica da repetição pertinente. Existe um caso e eu vou te falar qual é esse caso. Será que você sabe qual é? O que acontece? Existe um caso que não é bom você aplicar a técnica da repetição pertinente. Qual é esse caso? É quando na frase que você estava falando já tinha palavras avançadas. E aí eu não recomendo que você nem volte para trocar a palavra que você falou, que seria a mancada que você ia estar dando, e eu nem recomendo que você aplique a técnica da repetição pertinente. Não continua falando e depois aplica a palavra avançada, não. Por quê? Na frase que você falou já tinha uma palavra avançada. E aí acaba ficando exagerado, tá? O seu examinador, como eu disse, ele é treinado para isso. Ele fareja quando você está fazendo algo que não é natural, tá? Então, o seu examinador ele vai perceber que aquilo está exagerado. É a mesma coisa você ficar conversando com as pessoas de uma maneira extremamente formal e cheia de palavras avançadas. Aquilo não soa natural. Como diria. Vocês assistiram o filme Tropa de Elite? Acho que era o 2, se não me engano. Tem uma parte lá no deputado que estava fazendo as fotos de campanha e aí estava com a gravata amarela. Aí aquela frase lá, ele vira e fala assim: olha essa gravata amarela, não dialoga com o popular. E aí é a frase aqui para você, tá? Quando você fica ali exagerando demais nas palavras avançadas, isso não dialoga com o popular. Isso aqui não vai pegar bem, tá? Não vai pegar bem com o seu examinador. Então, nesse caso, você não vai aplicar a técnica da repetição pertinente. Ah, Simon, o que eu vou fazer então? Vou deixar aquela palavra básica lá? Sim, sim.
Por quê? Já tinha outra palavra avançada, você já colocou palavra avançada lá. Você quer o quê? Tocar palavra avançada como se a sua frase fosse uma linguiça de palavra avançada, que você só vai enchendo de coisa ali? Não é isso. Ninguém fala assim na vida real, tá? A não ser que você seja a rainha da Inglaterra, você não fala assim, tá? Então, seja natural. Nesse caso, se você já tinha falado palavra avançada na sua frase, e aí você usou uma simples lá, tá tudo certo. Toca a vida, continua o seu teste, respondendo as perguntas da forma que você sabe lá, e tá tudo bem. Beleza? E aí o seguinte, eu vou deixar aqui para vocês alguns exemplos, 3 exemplos que eu vou dar aqui para você poder aplicar essa técnica aí, tá? E eu vou mostrar para vocês como que você vai fazer. Vou te dar mais 3 exemplos. O primeiro exemplo que eu vou te dar, ó, de como aplicar essa técnica é esse aqui, ó. A frase que você quer falar é essa aqui. I don't want to eat at that restaurant. The food is bad. Né? O que é a frase? Eu não quero comer naquele restaurante. A comida é ruim, tá? E aí, ao invés de fazer isso, a palavra que eu quero trocar ali é bad, tá? Bad é uma palavra bem comum, bem simples, que se você puder, eu te recomendo que você troque aplicando a técnica aqui da repetição pertinente. E aí, a palavra que você quer usar é disgusting. Disgusting, que é um trem nojento, ruim, tá? E aí, o que você vai fazer? Como que aplica a técnica da repetição pertinente? Você vai continuar falando ainda sobre o assunto e ali na frente você vai repetir a ideia com a palavra que você quer. Vamos ver como é que fica? I don't want to eat at the restaurant. The food is bad. The last time I couldn't finish my meal. It's too disgusting, the food at the restaurant. Tá? O que eu fiz aqui? Fui lá e falei, ó, eu não quero comer naquele restaurante, a comida é ruim. É a palavra que eu quero trocar. Da última vez eu nem consegui terminar a minha refeição. É muito nojento a comida naquele restaurante. Conseguiram perceber? Conseguiram perceber a aplicação da técnica ali, da RP? De Souza, esse sotaque britânico é show. Cheers, mate. Muito obrigado. Aí vamos lá. Segundo exemplo para você aqui da aplicação da técnica da repetição pertinente. A frase que eu quero dizer é essa aqui, ó. I have many good memories from my childhood. Simples, né? Eu tenho muitas boas memórias da minha infância. Só que a gente vai trocar esse good, porque good is not a good word for IELTS, tá? Bom não é uma boa palavra para o teste do IELTS. E aí vamos lá, aplicar a técnica. O que eu vou fazer? Vou falar a técnica, vou falar a frase e redizer ela de uma outra forma. Eu vou falar a mesma ideia de uma forma diferente. A palavra que eu quero usar ali é affectionate. O que é affectionate? Vocês sabem o que é affectionate? Affectionate significa carinhoso, tá? Algo que você lembra com carinho. E aí eu vou lá e vou falar assim: I have good memories from my childhood. That period is full of affectionate memories. Consegue ver? Eu repeti a mesma ideia com a palavra avançada que eu queria. Desse jeito, fica muito mais natural para o seu examinador, tá? Você não vai dar aquela mancada lá atrás, tá? E a terceira aqui que eu vou dar para você de exemplo é essa aqui, ó. A frase é essa, ó. Last week we saw a beautiful sunset. A palavra que eu quero trocar é beautiful, né? Na última semana, a gente viu um pôr do sol muito bonito. E aí eu quero trocar aquela palavra ali, beautiful, pela palavra gorgeous. Gorgeous. Para quem tem o sotaque americano aí, você vai falar gorgeous. Gorgeous, tá? Sotaque americano. Em inglês britânico é gorgeous. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou falar a minha frase, continuar falando sobre o assunto, e aí ali na frente eu vou falar a mesma ideia de novo, repetir a mesma frase com a palavra avançada. Vai ficar assim, ó. Last week we saw a beautiful sunset because we were at the top of the building and the view of the sunset was gorgeous. Conseguiram pegar? Ó, na última semana a gente viu um pôr do sol bonito, que é a palavra que eu quero trocar. Porque nós estávamos em cima do prédio e a vista do pôr do sol era maravilhosa, que é o gorgeous, tá? Que é algo muito bonito. Então é assim que você vai fazer para poder aplicar a RP, a técnica da repetição pertinente lá no seu teste do IELTS e garantir que a sua nota no quesito de pronúncia e no quesito de coerência seja muito maior, tá? Gostaram da live? Gostaram da aula? Aprenderam bastante a fazer aí? Fala aí para mim se você gostou da live, mas enquanto você digita aí, e se você tiver perguntas, esse é o momento de você digitar. Se você tá com alguma pergunta, digita aí para mim alguma dúvida que ficou, que eu vou te ajudar aqui. Enquanto você digita a sua dúvida, eu vou fazer um resumo rápido com você aqui do que a gente viu. Isso é bom para quem entrou na live agora no finalzinho, tá? Presta atenção aqui no resumo.
Nessa Nessa live aqui eu te ensinei a não fazer uma das piores mancadas que você pode dar no seu teste do IELTS. Que mancada é essa? É quando você fala uma palavra que não está errada, mas é simples. E aí você vai lá e volta para trocar a palavra por uma palavra mais avançada. Isso é uma mancada que você faz no seu teste do IELTS, tá? E aí eu disse que as pessoas costumam confundir vocabulário avançado com comando avançado do vocabulário. São coisas totalmente diferentes e que você deveria focar a sua preparação com o vocabulário em ter um comando avançado do seu vocabulário. O que é isso? Você saber usar o seu vocabulário de forma mais avançada, tá? E aí, por que eu te falei que isso aí é uma mancada? Porque quando você faz isso, você acabou de falar uma palavra que não está errada. Você vai lá e troca ela por uma palavra mais avançada que você queria, isso não te ajuda em nada, tá? Porque você não tinha falado nada errado. Então isso aí não vai impressionar o seu examinador, muito pelo contrário, seu examinador pode até ficar indiferente para o que você fez, porque não está coerente. Ele viu que você trocou a palavra só para usar uma palavra mais avançada, tá? E aí qual que é a solução? A solução para isso, eu te disse que é a técnica da repetição pertinente. O que é essa técnica? É uma técnica que te permite usar a palavra mais avançada que você quer, mas de uma maneira coerente, tá? Como que você faz essa técnica? Eu falei para você que o que você vai fazer é, você vai deixar a frase que você falou quieta, não vai trocar, você vai continuar falando, e aí ali na frente você vai repetir a ideia, aí sim, usando a palavra que você queria usar, tá? Eu te falei que o melhor momento para você usar a RP, a repetição pertinente, é assim que você usou a palavra simples, que não está errada, ou mais para frente, quando você lembrou de uma palavra mais avançada para usar lá atrás, mas já foi lá atrás. Aí é o momento de você usar a técnica da repetição pertinente, tá? E aí eu fui lá e te dei alguns exemplos de como fazer. Falei que existe um caso que não é bom você aplicar a técnica da repetição pertinente. Qual é esse caso? Quando a frase que você já disse já tinha um ou mais de uma palavra avançada. Nesse caso, não tem necessidade nenhuma de você aplicar a técnica da repetição pertinente. Deixa a palavra simples que você usou quieta lá e aí segue a sua vida durante o seu teste. Beleza? Deixa eu ver aqui se vocês colocaram algumas perguntas aí. De Souza, essa diferença de sotaque que mata para quem tá aprendendo é americano. Cara, e é o seguinte, eu sei que é complicado você se acostumar com o sotaque britânico, mas você tem que se acostumar com o sotaque britânico. Sabe por quê? Porque o seu teste do IELTS vai ser britânico. O teste do IELTS é britânico. Na hora que você for pro teste do IELTS, no teste do listening, o que você vai escutar é sotaque britânico. Entende? Então, por mais que seja difícil, por mais que seja chato para algumas pessoas, faça. Faça mesmo que seja chato. Faça mesmo que você não goste. Faça mesmo que seja difícil. Porque não é sobre o que a gente gosta aqui ou sobre o que é confortável. É sobre o que você precisa para conseguir passar no teste do IELTS com a nota que você quer. Beleza? Vamos lá. Gabi Pugliali. Como pausar para pensar no que responder sem que fique muito visível? O que acontece, Gabi? Isso aqui até tem lá dentro do IMC, tem um módulo só disso aí, que é como que eu vou ganhar esse tempo, né? Eu vou te dar aqui algumas orientações só para você não ficar perdida, tá? O que acontece? Primeira coisa que a gente tem que entender é que durante o teste do IELTS, você não é proibida de pensar não, tá? Pode ficar tranquila. Seu examinador não quer que você seja uma máquina que sai falando, não. Ele vai te fazer uma pergunta, você pode sim pegar um tempo e falar assim, let me think about it. Parará, parará. E aí você começa a falar. Você pode ter ali alguns segundos. A questão é, você não vai fazer isso para todas as perguntas que ele te fizer. Mas você pode ter um tempo ali. E às vezes, durante a sua resposta, você está querendo lembrar de uma palavra, ou você está querendo achar uma palavra que você está pensando, a palavra está quase vindo, não é assim? Aí o que você vai fazer? Vou te dar uma orientação aqui para você fazer. Nesse momento que você já está respondendo, ao invés de você falar assim, ah, ao invés de você ficar assim, que isso aí não te ajuda e pode até te tirar ponto, o que você vai fazer é, você vai virar para o seu examinador e falar assim, how can I put this? How can I put this? Por quê? Quando você fala, já tá na cara que você não sabe o que você quer falar. Agora, quando você vira e fala, how can I put this? Como será que eu posso pôr isso? Parece que você sabe o que você quer falar, mas você só está tentando encontrar uma forma melhor, não é? Então é isso que você vai fazer, beleza? Carolina, só é uma palavra não muito boa também?
So é uma palavra não muito boa também e posso trocar por quais outras? Tipo so good, so nice. Aqui vai depender do contexto, tá, Carolina? Se for uma palavra que você precisa usar, você tem que usar, tá? Não tem esse negócio de, eu quero usar um sinônimo para a palavra that. Você tem que usar a palavra, entende? Se for uma palavra que você tem que usar, você vai ter que usar ela, tá? E aí vai depender do contexto, o que você vai poder colocar ali, tá? This is so good, this is extremely good, this is fantastic, amazing, fascinating. Depende do contexto, tá? Qual a diferença entre into e onto? Tenho visto uma série que fala bastante essa palavra. Aqui, ó, boa pergunta, tá? Isso é um pouco mais gramatical, mas é bacana essa pergunta. Qual que é a diferença para começar de in, on e into e onto? Essa que é o que você tem que pensar. Quando você fala assim, I'm in, é diferente de você falar I'm into something. Por quê? In simplesmente significa dentro e on em cima. Agora, quando você fala into ou onto, significa em direção a dentro, né? Está indo em direção para dentro ou em direção a alguma coisa sobre. Então, I'm going into the car. Você enfatiza a sensação de que você está em movimento para dentro. Into, tá? To in. É como se fosse assim. I'm going into the car. E o onto é quando você vai em cima das superfícies, né? Por exemplo, I'm going onto the plane. A gente fala assim, onto the plane, tá? Beleza, deixa eu ver aqui mais uma. Not going to, mas pode fazer speaking americano mesmo, tá? Você pode ter o sotaque que você quiser, não tem problema nenhum, tá? Na hora do seu teste do IELTS, seu examinador não analisa o seu sotaque. Sotaque não é critério para o examinador avaliar o candidato, tá? O que é critério é a pronúncia. É isso que você tem que fazer. O seu sotaque pode ser o que você quiser, beleza? Main course, vi que tem significado de prato principal pelo contexto, mas é alguma expressão do inglês britânico, desculpa pelo montão de perguntas, fico esperando demais essa live. Não precisa se desculpar, eu tô aqui para ajudar vocês nessa jornada, tá? Podem me mandar as perguntas que quiser. Main course não seria uma expressão clássica britânica, não, significa isso aí mesmo, tá? E aí eu já vi tanto em pessoas com inglês americano quanto com inglês britânico usando, tá? Bela Oliveira, qual a sequência do teste? O que acontece? São 2 blocos, tá? São 2 blocos. Um bloco é o speaking, você faz ele sozinho. O outro bloco, você vai fazer o listening, reading e o writing, nessa ordem. Listening, reading, writing. Um atrás do outro. É tudo de uma vez, não tem intervalo, tá? Acabou o listening, vai começar o reading. Acabou o reading, vai começar o writing. E aí, o que você pode fazer? Quando você vai marcar o seu teste, aqui está o bloco do listening, reading e writing. Quando você vai marcar o seu teste, você pode escolher fazer o teste do speaking antes ou depois desse bloco. Entende? Você que escolhe na hora de marcar, tá? Deixa eu ver aqui. Pois é, acho que acabaram as dúvidas de vocês. Gente, vou encerrar a nossa live por aqui. Quero dizer para você o seguinte, presta atenção. Amanhã, de manhã, vai ter a nossa live de café com IELTS. Então, se você ainda tem alguma dúvida, se surgir alguma dúvida, eu deixei lá nos stories uma caixinha de perguntas. Vai lá e coloca a sua dúvida na caixinha de perguntas. Não precisa ficar com vergonha. Eu vou perguntar um monte de coisa. Pode perguntar um monte de coisa. Pode fazer mais de uma pergunta. Pode perguntar mais de uma vez. Não tem problema, tá? Vai lá e coloca a sua dúvida lá na caixinha de perguntas, que amanhã eu vou encontrar vocês de manhã na live de café com IELTS, tá? Speaking antes deixa a gente mais nervoso pro outro bloco? Melhor deixar pro final? Bom, Gabi, aqui vai depender de você, tá? Você vai ter que analisar isso aqui. Eu, Simon, quando eu fiz o speaking primeiro, mas isso sou eu, tá? Isso sou eu. Você tem que analisar o que te deixa mais nervosa. É o speaking? Então, talvez compense você fazer o speaking primeiro para já ir aliviada para as outras. Não, o speaking, na verdade, para mim é tranquilo. Eu gosto de fazer ele no final. Ou o speaking para mim é o pior, eu deixo ele pro final. Vai depender de você, tá? Isso aí não influencia tanto não, tá? Beleza? Um abraço para todos vocês e até amanhã. Cheers!